Se você tá em busca de suspense frenético, essa aqui pode ser uma boa aposta. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal. Estou muito feliz de estar com vocês hoje em mais um vídeo. E hoje a resenha é de um querido que vocês andaram me solicitando, que é o Dele Dela, da Alice Feney. Esse é o novo suspense psicológico da Alice, publicado aqui no Brasil pela Dark Side, com tradução da Letícia Ribeiro Carvalho. Esse é um daqueles suspenses psicológicos frenéticos que tem diferentes pontos de vista para você acompanhar durante a narrativa. E ele vai brincar com aquela percepção de quem estará certo, quem tá mentindo, quem tá dizendo a verdade dentro dessa história. Nós teremos aqui então os dois pontos de vista, o dele e dela, onde nós vamos acompanhar esses dois personagens que vão estar nos contando a sua versão do que está acontecendo. E também tem uma terceira narrativa, que é do assassino da história, que também está por aí. E esse assassino é um daqueles personagens observadores, em que ele tá de olho no que está acontecendo e ele vai nos passando as suas impressões sobre tudo e deixando ainda mais confusa a nossa cabeça. O dela se refere a Ana, que é uma âncora da BBC, que vai ser enviada para uma cidade no interior para cobrir um assassinato. Ela não tá muito feliz com a situação, porque na verdade ela perdeu o seu posto de âncora de um jornal e foi colocada nessa outra posição. Então ela vai para essa cidade e ela vai tentar descobrir o que aconteceu por lá. Já na parte do dele, nós vamos ter a narrativa do Jack, que é o detetive dessa cidade e que vai ser chamado no momento em que acontece o primeiro assassinato. A conexão entre dele e dela é o fato de que ambos conhecem a primeira vítima. Agora, o grau de conhecimento dessa vítima, eu não vou contar pra vocês, eu vou deixar vocês descobrirem quando forem ler. Então nós estamos ali naquele povoado chamado Blackdown, onde uma pessoa acabou de ser assassinada, e nós temos de um lado o Jack, que é o responsável por investigar, e do outro a Ana, que está cobrindo aquela notícia pra BBC. Eles se conhecem, você vai começar a descobrir ali que eles têm uma história um pouco turbulenta um com o outro, e a cobertura daquele assassinato vai começar a ser vista ali pelo ponto de vista de cada um, e as coisas vão escalonando de violência ali nos dias seguintes, mais pessoas serão assassinadas e tanto Jack quanto a Ana estão sempre um pouco envolvidos em tudo. Isso faz com que a gente, com que o leitor que está acompanhando a história fique sempre em dúvida. Eles são observadores passivos daquela situação? Ou eles, de repente, são personagens ativos dentro daqueles assassinatos? Afinal, eles conhecem todo mundo ali, eles se conhecem também, e você percebe pelas narrativas que nenhum dos dois é muito flor que se cheire. A Alice Feney, ela faz uma coisa que eu gosto bastante, que são pequenas armadilhas narrativas. Ou seja, ela encaminha o leitor para erros que ela mesma coloca na história. Eu acho isso muito legal. Ao final dos capítulos, geralmente ela tem um ganchinho que faz você perceber que você não sabia muito bem o que estava acontecendo. Isso é muito legal porque mantém o leitor preso, instiga a narrativa e faz com que a gente queira continuar lendo e virando uma página atrás da outra. Ela é ótima em fazer ganchos, eu preciso admitir isso com toda sinceridade. E o livro ele vai dar uma aprofundada quando a gente perceber que conforme os assassinatos acontecem, eles têm alguma conexão com a infância, com a juventude dessas pessoas que estão sendo mortas. Então a gente vai ter alguns vislumbres, flashbacks do passado que vão nos mostrar ali a vida de vários jovens que se conheciam e tinham ali um passado em comum. E é no veneno dessas relações que a gente tem a motivação para os assassinatos. Esse foi um livro que eu li assim de forma frenética, li muito rápido. Realmente a autora, ela tem essa coisa que é muito positiva nela, que é a maneira habilidosa como ela conduz a gente pelos ganchos narrativos. Então você termina o capítulo e ela termina num ponto que dá vontade de você continuar, de você ler o capítulo seguinte para descobrir. Outra coisa que eu gostei também é o fato de que os personagens, tanto a Ana quanto o Jack, eles são apresentados de forma muito falha. Então você fica o tempo todo desconfiando deles, mesmo que eles sejam os protagonistas. Eu ficava assim, meu Deus, será que o Jack é um detetive e um assassino? Será que a Ana é uma jornalista e assassina? Ou ambos são vítimas aqui? Ou tá todo mundo mentindo pra mim e eu não sei de nada? E das duas narrativas, eu gostei mais da narrativa da Ana. O Jack, gente, eu vou dizer pra vocês, eu achei ele bem burrinho. Pra um detetive que ocupava a posição dele, ele é uma pessoa que demora muito pra formar um quadro geral do que estava acontecendo na cidade. Inclusive, tem um momento lá pela página 200 que ele só liga os pontos, porque a parceira dele diz, olha, Jack, eu acho que o que tá acontecendo aqui nessa cidade é isso. E ele fica, será? Como assim? Eu, gente, pelo amor de Deus. Mas em defesa do Jack, vou ter que fazer uma defesa também. Toda a narrativa do livro, tudo acontece em, eu acho que 2 dias. Então é muito rápido pra polícia mesmo investigar. Eu acho que ele ficou meio confuso mesmo. Mas eu ficava
ficava, meu Deus, Jack, se liga no que tá acontecendo aí, vamos lá, um pouco mais rápido. Agora, sobre o plot twist final da história, ele vai ser ame ou odeie pra maioria das pessoas, eu tenho certeza. Inclusive, já fui lá olhar no Scoob, dei uma futricada por lá e já vi que lá o final é o ponto de discórdia entre as pessoas. Tem gente que amou o final, achou a pessoa que foi escolhida pra ser, né, o assassino, o vilão, uma escolha muito boa, e tem gente que achou impossível, que achou que não tinha nada a ver. Então eu acho que a credibilidade do plot twist final vai depender muito de leitor pra leitor. Por isso que eu não vou opinar muito sobre ela, porque assim, vai ser muito de cada um. Eu acho, né, quando eu terminei de ler, eu lembro que eu fiquei surpresa, porque eu realmente não tinha, né, ela me levou pra vários lados, eu desconfiei de todo mundo, desconfiei de várias pessoas que estavam ali naquele meio. Essa pessoa, eu desconfiei dela lá pelo meio da história, mas depois eu abandonei a minha desconfiança. E aí no final, quando você descobre, eu fiquei, nossa, eu devia ter ficado com a minha intuição sobre o assunto, porque a minha intuição estava certa. Pensando assim, racionalmente sobre toda a situação, não sei se foi a melhor escolha, mas eu não sou autora, então eu não posso opinar sobre o assunto, né? Mas eu tô querendo muito saber de vocês, quando vocês forem ler, vocês voltem aqui e comentem comigo, Cat, o final achei que foi ok. Ou não, Cat, eu não acredito no final, eu acho que não seria possível. Eu vou querer saber, vocês voltem aqui e comentem pra mim. Eu fiquei no meio a meio, eu acho que foi uma boa escolha, mas ao mesmo tempo eu também fiquei com umas certas reservas sobre algumas questões logísticas da coisa, sabe? Mas vou esperar vocês lerem pra comentar melhor. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre dele e dela. Vou deixar o link dele aqui embaixo pra vocês. E conforme vocês forem lendo, pelo amor de Deus, venham comentar comigo, deixem aqui a sua opinião. Lembra de comentar spoiler se você for falar sobre o final, pra não estragar a surpresa de ninguém. Eu vou adorar saber a opinião de vocês sobre esse final polêmico. E é isso, beijão e a gente se vê no próximo vídeo.